2015 foi o ano que a gente inaugurou a Open House, né? Mas minha história com o empreendedorismo é bem de antes. O negócio foi crescendo tanto que não dava mais pra mim receber as pessoas dentro da minha casa. Entrei numa faculdade de biologia, tranquei, porque eu falei, eu tenho que dar continuidade no que está dando certo e no que faz o meu coração palpitar. Oiê, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Quem Vê Close Não Vê Corre, uma websérie onde eu vou entrevistar diferentes empreendedores para falarem sobre sua experiência na área de atuação. No episódio de hoje, a gente está aqui com a Diana. Oiê! A Diana é dona de uma loja que faz sucesso aqui na região de Mauá, então ela vai compartilhar toda a experiência dela e a gente vai bater um papo bem legal. Então, primeiro, Gi, se apresenta. Meu nome é Diana Deluna, eu sou da cidade de Mauá, São Paulo. Sou a proprietária da loja Open House, que se iniciou em 2015, esse sonho, né, de abrir essa casinha para receber todas vocês. Eu espero compartilhar boas experiências com vocês, que sirva de inspiração para quem deseja empreender nesse mundo da moda. Ela se apresentou e acabou de falar que começou a empreender em 2015. Eu tenho certeza que você do outro lado da telinha deve estar perguntando por que ela começou. Então, Gi, conta pra gente, por que você começou a empreender? Na verdade, 2015 foi o ano que a gente inaugurou a Open House, né? Mas minha história com o empreendedorismo é bem de antes. Desde a época de colégio, quando eu ia pra escola, eu já vendia bijuteria, vendia perfume. Sempre fui aquela pessoa que não tinha vergonha de oferecer. E no ano de 2014 eu comecei a vender algumas peças para as amigas, porque eu trabalhei um tempo na área, né? Eu trabalhei em loja de roupas femininas e eu me identifiquei muito. Eu sentia prazer em atender a cliente. Eu falei, poxa, quem sabe isso não pode ser algo pra minha vida, né? Um tempinho antes, eu decidi fazer faculdade, entrei numa faculdade de biologia e comecei a vender roupas lá também, que me ajudou muito, que todas as amigas apoiavam, compravam. E o negócio foi crescendo tanto que não dava mais pra mim receber as pessoas dentro da minha casa. E eu falei, poxa, eu tô fazendo uma faculdade que eu não me identifico tanto, porque na época eu tinha que fazer uma escolha, mas não era aquilo que eu amava, sempre amei atender e me descobri no meio da moda. Falei, eu vou tentar, vou arriscar, vou montar um negócio. E foi quando surgiu o Open House em 2015, né? Então, um pouquinho antes eu comecei a vender algumas peças em casa mesmo, ia levando pra faculdade, oferecendo pras amigas, e aí nisso foi dando certo, a demanda foi ficando grande, e aí com esse dinheiro que eu consegui fazer ali, eu comecei montando a Open House, que foi no ano de 2015, foi quando a gente inaugurou a loja física e deu super certo, graças a Deus. Sim, então vocês podem ver que ela já tem um contato desde antes com o empreendedorismo. E tio, o que aconteceu com a sua faculdade de biologia? Você conseguiu terminar ela ou você ficou só ali na sua área mesmo? Não, depois eu fiz um ano, aí eu tranquei, porque eu falei, eu tenho que dar continuidade no que está dando certo e no que faz o meu coração palpitar, porque a biologia ela foi um plano B, sabe? Não era aquele sonho que eu tinha, eu queria fazer moda, mas na época não tinha cash, né? Faculdade de moda é bem caro. E aí eu me descobri na moda, mesmo sem fazer a faculdade de moda. Então eu deixei de lado, porque eu falei que não era um sonho meu. Eu tinha aquela opção no momento que era o que dava pra mim. Aí eu falei, não, vou seguir o meu sonho mesmo e deu certo. Nossa, gente, e é aquilo do ato de coragem, né? Porque às vezes a gente fica tão numa zona de conforto que é muito difícil a gente sair. E eu imagino a pressão que deve ser você começar uma faculdade, depois ter que virar e falar, então, gente, tranquei essa faculdade pra seguir com o que eu gosto. E como que foi esse momento em que você teve que falar pra todo mundo? Você recebeu muita crítica por isso ou foi mais tranquilo? Foi tranquilo, a minha mãe só falou de pensa bem, né, uma faculdade, por mais que você não vai usar agora, pode ser que no futuro você use. Então ficou aqueles questionamentos que todo mundo faz e é normal. Só que eu segui o meu coração. Eu sabia que eu gostava muito de fazer aquilo, eu me julguei, mesmo sem saber se iria dar certo, porque na época eu jamais imaginaria que a Open House ia virar o que é hoje. É óbvio que eu tenho um sonho muito grande, ainda não tá no começo, né, não tá nem na metade do que eu quero, só que vendo antes, em 2015, se você me perguntasse o que você imagina que você vai ser daqui 6 anos, eu não imaginaria estar onde eu estou e conquistar as coisas que eu conquistei. Então, graças a Deus, eu fiz aquela escolha de desistir. Eu fiquei pensando muito e relutando, porque faculdade, qualquer uma é cara hoje em dia, qualquer dinheiro é dinheiro, né? Então eu já tinha pagado 1 ano de faculdade, 1 ano de van, 1 ano de refeição, enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Mas pra mim foi a melhor opção. Então a gente tem que pôr na ponta do lápis, né, pra ver o que é melhor. E depois, você precisou fazer algum curso pra desenvolvimento ou você já foi mais direto? Tipo, você fez alguma coisa que seja mais ligado, então, a roupas no seu nicho? Você teve que fazer alguma qualificação assim do tipo? Você acha que dá pra começar sem isso?
Quando eu comecei, eu não fiz exatamente nada. O que eu fazia era muita pesquisa no Google, porque hoje você dá um Google, você encontra tudo. E na época não era diferente. Eu dava um Google, pesquisava sobre moda, Pinterest, tendências, outono e inverno e tudo mais, muita inspiração que vem de fora aqui pro Brasil. Então eu tentava o máximo possível estar antenada nas tendências que iriam chegar aqui, para estar sempre um passo à frente. Mas em relação a cursos, eu fui fazer depois, porque a rotina do dia a dia foi me cobrando, né? Igual eu não sabia fazer um fluxo de caixa, uma gestão financeira, então planejamento estratégico, e tudo isso empreendendo. Para você que tá começando sozinha do zero, você precisa ter uma base de tudo, por mais que você não vai fazer tudo para sempre. Igual hoje não sou eu que cuido da parte financeira, mas para começar eu precisava saber. Então aí eu fui atrás de muitos cursos no Sebrae, que é uma dica que eu dou pra todo mundo que vem me perguntar. O Sebrae tem cursos ótimos com preço mega acessíveis, tem curso gratuito também online. Então eu fiz muito esses cursos, até hoje eu estudo bastante online, ainda mais por conta da pandemia, né? Não tem como fazer nada presencial. Então com o passar do tempo eu fui estudando e me aperfeiçoando, mas de início eu comecei sem saber nada, era conta de mais com menos. Só foi. Nossa, e isso do Sebrae, pra quem já tá me acompanhando lá no Insta, que eu vou estar marcando aí em cima inclusive, vocês viram que eu fiz um post de qualificações gratuitas e uma das qualificações que estavam lá é o Sebrae, e aqui mais uma pessoa pra estar falando ao vivo pra vocês o quão legal é o Sebrae, que tem vários cursos gratuitos. Então pra quem quer começar, independente do nicho, é super válido. E nesse comecinho, quais foram as suas maiores dificuldades? Bom, acho que a minha maior dificuldade foi conseguir pessoas que conseguissem entender o meu sonho, porque não é somente comprar e vender roupas. Tem todo um conceito por trás disso, tem um respeito com cada mulher que busca uma coisa específica para si. Então, pessoas que entendessem essa visão e que atendessem o público da forma exata que você quer, porque você também não consegue fazer tudo, abraçar o mundo. Então, eu queria colocar alguém ali que fosse atender as clientes com o mesmo carinho que eu atendesse. Graças a Deus, nessa minha caminhada de 6 anos de loja, eu tive muitas pessoas que parece que é Deus que coloca ali. Fala, olha, essa pessoa abençoada vai te ajudar. Então eu sou grata por todo mundo que passou pela Open nesse período. Só que a maior dificuldade é a mão de obra. Tanto a mão de obra para pessoas para trabalhar para você, quanto para fazer algum tipo de serviço, uma manutenção, enfim, um sistema de caixa, porque é pessoa de confiança que tem que ser. Então essa parte foi a parte mais difícil para mim. Nossa, e isso é muito real, né? Eu tô nesse processo de começar a delegar funções agora, e quando a gente vai começar a delegar, a gente fica nessa, será que a pessoa vai fazer da forma que eu faria? Aí se você vai pedir pra alguém atender pra você, mas será que a pessoa tá mandando nem que seja o emojizinho da minha cliente? E a gente sempre fica nessa cobrança no começo. E qual dica você daria pra quem quer começar a delegar as coisas agora? Bom, gente, eu sou ariana, então eu sou porreta. Pra mim conseguir passar pra alguém a minha função é muito difícil. Tanto que no começo eu deleguei, mas mesmo assim eu estava ali em cima. Não é delegado 100%, é 50%. E isso me fazia muito mal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu passei a função para uma pessoa que está ali sendo contratada para isso, eu estou tirando meio que a confiança dela de fazer aquele serviço. Então é ruim para você, porque você se sobrecarrega, você quer dar conta do mundo e não tem como. E é ruim para a pessoa, que ela fica, poxa, né? Ela me passou o trabalho, mas não está confiando 100% em mim para fazer. Então a dica que eu dou é confie. Eu acho que uma coisa que eu aprendi empreendendo é quando você está em um cargo de liderança, no caso eu sou a CEO da Open House e eu contrato vendedoras, contrato pessoas para cuidar da embalagem, da entrega, enfim. O mais importante é você saber delegar, porque se você instrui bem o seu funcionário, não tem como ele errar. Porque o que você consegue fazer, a outra pessoa também consegue. Então, se a pessoa não está fazendo exatamente da forma que você delegou, ela não é apta para estar ali naquele cargo. Às vezes não é o perfil da pessoa, ela não se identifica com aquele trabalho. Então, você tem que procurar um outro profissional, porque se você delegar perfeitamente, não tem por que a pessoa não fazer com perfeição, porque todo mundo consegue, né? Então, essa é a minha dica. E quando você começou, você falou que você era CLT na época, né? Ou você só fazia faculdade? Não, na época eu era CLT. Foi muito difícil esse processo de largar o CLT, largar o seu trabalho pra se dedicar somente à loja? Não, porque na verdade antes disso eu já tinha me desvinculado do serviço. Então na época que eu comecei a vender as roupas, antes de abrir a loja eu já estava desempregada, eu estava recebendo seguro. Então era justamente com o dinheiro do seguro que eu estava fazendo as compras das roupas e vendendo. Então não teve isso pra, poxa, será que eu largo meu emprego fixo? Porque muita gente vem me perguntar isso, fala,
como que é empreender, né? Será que dá certo? Quanto tempo que você demorou para conseguir, um exemplo, viver somente do seu emprego, ser independente com o seu negócio? E é assim, a gente pode arriscar e errar, como pode arriscar e dar certo, igual foi o meu caso. Larguei a faculdade, não estava trabalhando na época e investi nisso e deu super certo, como poderia não ter dado. Mas se você não tentar, a gente não vai conseguir saber, né? É um risco que a gente corre. Sim, empreender na verdade já é um eterno risco, né? Todos sempre tem que estar se reinventando, sempre pesquisando coisas novas, porque a gente não tem uma previsão do que acontece, né? Vou dar um exemplo muito real. A gente estava melhorando, caminhando para uma melhoria na pandemia, chegou o final de ano e começo de ano e cá estamos nós em fase vermelha mais uma vez, né? Então é sempre muita incerteza e nesse ponto também vai entrar a parte do planejamento, né? De conseguir pensar com antecedência as suas coisas para você se planejar, porque entender, mais uma vez, é uma eterna incerteza. Você falou sobre planejamento. O planejamento é algo essencial. Mesmo sem eu perceber, foi uma coisa intuitiva que desde o começo eu me planejava. Eu fazia minha continha de mais com menos, mas eu conseguia me planejar para ser organizada. E uma coisa que me ajudou muito quando a pandemia chegou, falando também em pandemia, foi porque a gente já tinha tudo muito bem estruturado. Tanto a parte física quanto a parte online, que foi o que suportou nesse momento de pandemia, e também a parte do cash, né? A gente já tinha um caixa que, poxa, se tiver que fechar tudo, será que eu aguento pagar as contas da minha empresa com as portas totalmente fechadas sem vender nada? Então é uma coisa que a pessoa que é do comércio tem que ter, né? E brasileiro geralmente não tem, porque a gente gosta de correr risco, né? É aquela adrenalina do momento. Adrenalina. Então é muito importante o planejamento, assim, em todos os aspectos. E como que é essa parte de estoque da loja virtual? Você faz o mesmo da física? Porque hoje eu tenho a loja virtual. Só que como que é esse processo de gerenciar o estoque da física e o estoque da sua loja virtual? Sendo que é tudo com o mesmo nome, né? Como que funciona essa parte? Sim, é uma loucura isso. Hoje em dia, o nosso estoque físico e online, eles são integrados. Então, a partir do momento que vai vendendo na loja física ou no online, já vai saindo simultaneamente. Eu não quis diluir os dois, falar metade é físico, metade é online. Porque às vezes pode ser que na loja física no dia venda um monte, mas no online não vende nada e no físico tá tendo demanda. Então eu achei que dessa forma a gente consegue fluir melhor, a cliente consegue ser bem atendida, não sobrar resquícios também no nosso estoque, porque pode ser que aquela peça daquela semana está bombando na loja física e todo mundo quer, e sobrou no online, ninguém comprou no online, aí faltou para a loja física e eu perco venda e depois a peça fica parada no estoque. Então foi uma maneira que eu fiz de otimizar o estoque e fazer ele ser bem funcional, girar bastante. Sim, é uma ideia boa, né, na verdade, porque também fica mais fácil para você gerenciar tudo, já que você não vai ter que ficar pensando em campanhas de peças específicas para online, campanhas específicas para as peças da loja física, né? Sim. No começo, você falou que já foi largando o CLT, já foi vendendo e tudo mais, mas, demorou muito para você ter o retorno de sustentar, de você conseguir sustentar tanto a loja com os gastos da loja, quanto Diana como pessoa física? Desde o primeiro mês que a loja abriu, ela sempre se sustentou, né? Então, sempre eu com o dinheiro das vendas conseguia pagar todas as contas da loja e conseguia também manter o estoque dela. Isso foi tranquilo. Para tirar um lucro mesmo, de eu posso ir lá e comprar alguma coisa legal para mim, enfim, demora um tempo. É de um ano para mais que eu consegui ver isso. E é muito relativo de falar, você vai ter lucro com quanto tempo? Porque depende do negócio, depende da margem de lucro, depende do que você chama de lucro. Lucro para você pode ser tirar um salário, mas lucro para você pode ser também um exemplo da entrada num carro. Então é bem complicado, só que assim, desde o começo eu sempre consegui pagar tudo com o dinheiro que girava aqui mesmo e ela sempre foi se pagando, nunca fiquei no prejuízo. Então esse foi um ponto muito positivo desde o começo, porque tem gente que tem que injetar muito dinheiro no negócio, 1, 2 anos, para depois ele conseguir ir retornando. E no caso da Open não, ele conseguiu se pagar, pelo menos se pagar no primeiro, segundo, terceiro mês até um ano, até eu conseguir tirar. Não, agora eu consigo ter um salário, agora eu consigo fazer uma retirada de lucros, um investimento, porque eu sempre quis investir na loja ao invés de retirar. Então sempre quando sobrava uma graninha, ao invés de eu retirar e falar, eu quero comprar um negócio pra mim,
eu ia lá e injetava, vou comprar um manequim novo, vou comprar um espelho iluminado, vou comprar alguma coisa diferente. Então o meu pensamento era esse, investir pra futuramente ele me retornar. Nossa, isso que a Di tá falando, gente, é muito real oficial. Quando a gente trabalha com roupa, a gente pode acabar vendendo muito em determinado período ou para uma mesma pessoa, diferente de quem presta serviço, que é mais difícil você fazer um grande volume de coisas para a mesma pessoa. Com roupa, não. Com roupa, ela passa o cartãozinho ali, faz até em 12 e fica super tranquila. E quando a gente vê o dinheiro ali em espécie, quando tá começando, vê ou o dinheiro lá na conta tudo bonitinho, acha que aquilo já é o seu salário, que aquilo é o seu lucro. Quando na realidade, se você estiver começando com um investimento baixo, principalmente, todos esses primeiros meses, todo esse primeiro período tem que ser de reinvestimento, né? E aí o pessoal pergunta na Win como que funcionou. Para eu começar a tirar muito pouco pra mim, foi de uns 5 meses pra frente. Então é muito importante que vocês sempre reinvistam tudo que entra na loja. E isso fica ainda mais forte quando a gente tá começando literalmente do zero, né? Não sei, Edi, mas eu comecei sem sacola, então era o auge dos auges, porque você comprava comigo, eu tinha que ir com uma sacolinha tipo de feira, qualquer sacolinha para entregar pro cliente. E é claro que não é isso que a gente quer pro nosso empreendimento, só que se a gente esperar o momento certo para começar, a gente nunca começa. Então conforme foi passando o tempo, eu pude comprar coisas novas pra loja e sempre naquilo do sacrificando o meu lucro pra reinvestir na loja. Aí como que foi essa parte pra você? Tipo, você foi comprando as coisas no decorrer do tempo? Como que foi? Não, mas eu também. Sacola era luxíssimo. Nossa, pra mim fazer uma sacola personalizada com o logo da loja, ó, demorou anos, gente. Então eu comprava sacolas, daquelas simples mesmo, né? Com assim, só pra não entregar na mão, né? Mas eu tinha uma sacola super improvisada, que era de compra mesmo, nem era personalizada. Tinha uma arara, que eu comprei na época e coloquei no meu quarto. Usava os cabides das minhas roupas pra colocar as peças. Minhas roupas ficavam tudo na gaveta lá. Porque não tinha condição, tem verba. Ou você escolhe comprar o produto pra você vender e ter um retorno, ou você investe num negócio bonitinho. Na estética, né? Na estética. Então tudo é etapas. Tem que ter primeiro a peça pra você vender, depois você vai ter uma sacola personalizada, depois você consegue colocar um mimo, consegue colocar um cheirinho. Então, isso tudo são etapas e a gente tem que respeitar as etapas, porque o que eu vejo que acontece muito hoje, uma pessoa que quer começar do zero, mas quer começar com tudo, quer disputar com pessoas que estão há tempos no mercado. E não é assim que você vai conseguir crescer, porque a pessoa que tá lá em cima, ela só tá crescendo. Agora, você vindo de baixo, querendo estar igual que tá em cima, vai ser muito difícil você crescer. Por quê? Você tá se preocupando com a embalagem da mercadoria, mas não vai ter produto pra pessoa comprar, não tem variedade. Então, um exemplo, compensa mais você investir em ter 10 peças diferentes do que você ter 3 peças pra mostrar com uma embalagem maravilhosa. Então, ninguém vai querer ver só 3 peças. Então é um exemplo que eu tô usando assim só pra vocês entenderem. Então isso é muito complicado porque a rede social ela mostra algo pras pessoas que às vezes não é o momento da pessoa. Então hoje a gente consegue ter acesso em vários Instagrams. Eu mesma tenho acesso a Instagrams que eu falo, nossa, que loja incrível, meu Deus, que personalizado esse produto, cada detalhe da loja personalizado, que sonho. Mas calma, não posso fazer aquilo agora. Porque o meu cash, ele tá em outras coisas no momento. Mas eu amei aquilo, então é meta. Isso aqui eu vou alcançar daqui tanto tempo, porque se eu trabalhar e fizer isso, meta e planejamento. Então isso que é o complicado, né? De quem quer começar agora e já começar com tudo, né? Sim, porque a gente vai pro Instagram, como ela mesma falou, vê um negócio super bonitinho e fala, caraca, essa sacola, caraca, essa balinha. Coisa simples mesmo, né? A gente, quando tá começando, fica, nossa, meu Deus... Sendo que não é o momento, sabe? No começo a gente tem que pensar na mercadoria. Nossa, Esther, mas como que a gente vai fidelizar um cliente se não tem um mimo nem nada? Fidelizando atendimento, né? Eu vou falar isso agora, é muito importante. Gente, hoje em dia tem muita gente que vê isso, mas tem muita gente que não enxerga. Que o atendimento ele é tudo. Não adianta nada a peça chega lá na embalagem perfeita, com um laço maravilhoso. Se o atendimento foi uma merda, a pessoa vai comprar uma vez, teve uma experiência péssima de atendimento e não volta mais, não compra. Diferente é se a pessoa chegar com a sua embalagem de papelão humildíssima, no máximo com um cartãozinho ali, ou escrito à mão, uma cartinha de folha de sulfite, e o atendimento foi excelente. Você sente vontade de querer estar perto daquele negócio, de querer ajudar aquele negócio a crescer, porque eu acho que todo mundo, o consumidor final... Quando ele está consumindo de mim numa loja de bairro, ele está fazendo parte da minha história.
Então eu sou grata a todo mundo que consome porque ele tá fazendo parte de uma história. Então eu apoio todo mundo a consumir de empreendedores que são assim, que vão pra cima, que buscam o melhor, porque a gente quer entregar o melhor. Agora, lojas muito grandes, não falando mal de nada assim, né? Mas Sim, só sim. ressaltando uns diferenciais. Loja grande não tá nem aí se você entrou ou comprou, porque você é um número, você é um a mais, um a menos. Agora, a gente não, você é importantíssimo aqui. É tipo isso, sabe, a diferença. Sim, isso, gente, tudo já faz link com um monte de coisa. E um dos links que a gente pode fazer com essa fala dela é que o pessoal fica: nossa, mas e a minha precificação? Não vai ficar caro? Será que eu vou conseguir vender? Tô com medo de não vender, tô com medo do pessoal não comprar. E isso é uma coisa muito real, porque o empreendedor pequeno, não adianta também você querer vender super baratinho pra simplesmente fazer a vontade do público. Aí por conta disso você não vai conseguir investir mais na sua loja. E você tem que deixar isso muito claro pro seu cliente, todo o seu destaque mesmo logo no começo, de atendimento, disso, daquilo. Pra você fidelizar esse cliente, ele vai entender que não é somente o produto, né? Fala sobre essa sua experiência de preço, porque quando eu comecei também, eu ficava nessa achando que tava precificando super certo, gata empreendedora, e na verdade eu tava fazendo tudo errado. E sempre dá aquele medinho da gente mudar, né? Como que foi essa parte pra você? Foi difícil como foi pra mim? É difícil, eu acho que é a parte mais delicada, porque é dali que a gente vai conseguir andar. Porque cada peça, ela tem um significado muito grande. Não é só colocar ela ali e entregar ela com uma caixa maravilhosa e tá tudo lindo. Não, aquela caixa ela tem um custo, aquele cheirinho que foi na peça ela tem um custo. Eu vou falar mais ou menos com base do que eu faço hoje, tá? Então, na caixa da Open House, é uma caixinha toda personalizada, bem diferenciada, onde lá tem um papel seda, tem um adesivo personalizado com o nosso logo. Lá vem um cheirinho também, que é um aroma especial de uma empresa de aromatizante especialista para tecido, para não manchar a sua peça, que fica com um cheiro bem gostosinho. Além disso, a gente sempre coloca um mimo, seja um chocolate, seja um pirulito, seja uma bala, a gente inclui alguma coisa. E além disso, uma cartinha de agradecimento. Então, assim, você tá vendo tanto de coisa que eu citei? Não tá indo só o cinto que você comprou no Open House. Não tá indo só um blazer, uma blusinha. Tá indo blazer com uma caixa super bem montada, pensada em cada detalhe com muito carinho pra vocês. E também muito amor em quem tá fazendo aquilo ali. Tem um profissional por trás daquilo, que foi treinado, que tá ali especificamente tirando um tempo da vida dele pra montar uma caixinha que vai sair da nossa house. Saindo a caixinha da nossa house, quem vai levar ela até você? Ou é o correio ou é o nosso motoboy. Então, assim, tem um custo pra tudo, pra cada detalhe. Precificar é uma parte muito importante. Você tem que entender tudo do seu negócio. Você tem que entender a margem que você quer de lucro. Porque não é só assim, paguei 10 e vou vender por 20. Que muita gente pensa que é isso, né? Paguei 10 e vou vender por 20, beleza. Aí no final do mês, na hora que vai bater meu caixa, negativo, tantos. Gente, mas eu vendi bem esse mês, cadê meu dinheiro? Então é uma coisa que você tem que entender a margem que você quer de lucro, o que você quer oferecer a mais com o seu produto e colocar o preço. Quem quiser consumir o seu produto com o seu diferencial vai pagar o teu preço. Então é isso. Sim, e quando o cliente, eu acho muito importante você colocar isso na cabeça do cliente, né? Que quando ele compra um produto, ele não tá comprando só o produto e não só esse mimo, o nosso amor, mas e sim o nosso tempo também, porque a gente investe muito tempo pra isso, e mesmo que delegue pra uma pessoa, é um profissional que tá investindo tempo pra ali, e por trás de tudo isso tem todo um estudo que você fez. Por exemplo, pra você precificar de tal jeito, tenho certeza que você pesquisou alguma coisa, então foi tempo que você investiu. Pra pegar a mercadoria que vocês veem, as fotos bonitinhas no feed, teve muito tempo investido procurando fornecedor, falando com o fornecedor, implorando por atenção de fornecedor, porque fornecedor é um bichinho difícil, viu, de lidar. Então, quando o seu cliente comprar, eu acho muito importante você sempre enaltecer essa parte de que ele não tá comprando somente uma peça, sabe? E ele não vai atrás de você só por conta de querer uma peça. É aquilo da gente fazer o nosso melhor para que ele compre da gente, mesmo sabendo que existem outras milhões de opções por aí. Exatamente. Gi, a gente entrou na fase vermelha agora, né? E aí todo empreendedor já começa a ficar tipo, meu Deus, o que eu faço? Porque fornecedor vai fechar, porque o espaço físico tem que fechar, porque tem que seguir protocolo, porque tem que fazer isso. É muita coisa pra uma cabeça só, ou pro seu time, porque independente de a gente estando com um time ou não, a gente está ligadinho sempre, né? E como que você vai fazer agora nesse momento de lockdown e como você fez no ano passado, quando teve que fechar tudo? Foi só no online?
Conta pra gente essas dicas pra quem quer ficar só no online, quer ter um espaço físico, ou tem um espaço físico que precisa fechar, ou enfim, conta pra gente toda essa parte. Eu confesso que da primeira vez, quando tudo começou, foi muito mais difícil. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ninguém vai comprar roupa na pandemia, né? Vai ser o caos, enfim. Ao mesmo tempo que eu fiquei desesperada, eu tava tranquila, porque tinha um planejamento. Então eu falei, eu consigo segurar de porta fechada tanto tempo, né? Só que graças a Deus não precisou, porque a gente se virou muito bem no online. Então a gente teve uma demanda alta, a gente cresceu 20% em meio à pandemia, tanto que é uma coisa que eu falo que, gente, surreal, né? O poder de certas coisas. Mas tem um porquê desse crescimento, é o planejamento. Porque a gente já estava muito consolidado na parte online, a gente já tinha todos os processos perfeitos, a gente já trabalhava com delivery, a gente já tinha site, a gente já tinha clientes que entendiam que a gente vendia assim. Então, o que aconteceu? A gente pegou todo aquele público das pessoas que estavam assim perdidas. Meu Deus, eu tenho que fazer um WhatsApp com atendimento melhor. Eu tenho que ter motoboy. Aquelas pessoas que só estavam acostumadas em ter loja física. Então, todo aquele público que estava ali já veio pra gente. Então, eu entendo que esse crescimento ele veio por conta que a gente já estava muito bem estruturado antes, sem saber que isso iria acontecer. Agora, seguindo os mesmos protocolos de segurança, loja fechada, a gente tá aqui com a porta baixada e a gente tá atendendo somente no online e é atendimento constante, assim, é divulgando nas redes sociais. O que a gente não pode fazer é, ai meu Deus, a porta baixou, deixa eu sentar aqui, pera. Sim, só quando voltar ao normal eu vou trabalhar. Não dá, gente, a gente tem conta pra pagar, a gente pode abaixar a porta, mas as contas não deixam de chegar. Então, assim, a gente trabalha da mesma forma no online, me dedico 100%. Na hora que vocês chegaram aqui, estava fazendo fotinhas com a nossa modelo, novidades toda semana. Contato com o fornecedor, como eu já tô nessa área há 6 anos, eu tenho um contato muito ativo com eles. Então, eu compro tudo no online, eles me entregam e tá tranquilo. É complicado, muito mais complicado ainda quando a gente tem que comprar somente no online, porque tem uma demanda muito forte para eles. Então, para eles atenderem a gente com um diferencial, o que você quer ver e tal, é diferente. Porque eu compro em shoppings, São Paulo, então é outra coisa. Você chegar lá e ser atendido na loja física, você já mostra, já pega no tecido, já é outra coisa. Agora, você ser atendido somente no online, você tem que ficar lá esperando ele responder. Aí eu não tenho mercadoria aqui, preciso saber de uma coisa, o fornecedor demora. Ele com 500 clientes lá assim no WhatsApp. Exatamente. A gente aqui, meu Deus, preciso desse fornecedor me entregar pra mim conseguir atender o meu cliente. Então esse processo ele é meio chatinho. Mas é igual eu te falei, como a gente já tirou de letra do começo, graças a Deus, agora tá mais fácil, né? A gente já tá com um caminho mais tranquilo. Nossa, gente, e isso que ela falou, você tá falando coisas importantes aqui. E uma dessas coisas que a gente pode destacar aqui é que da fraqueza de outro empreendedor você consegue se beneficiar. Então, quando empreendedor, a gente tem que ter uma mente muito mais aberta. A mente de um empreendedor é diferente de uma pessoa que não empreende. Isso é muito real, sabe? Quem já estava nesse meio conseguiu se beneficiar melhor. Teve mais um tempinho para respirar, que foi o caso dela, né? Sempre estive no online, então pra mim também ficou quase eles por eles. E ainda nisso, né, embora isso mostre uma mega desigualdade, enquanto tem muita gente apertada na pandemia, tem muita gente também que tava tranquilo, porque em um período onde tava, tipo, o ápice do Covid, eu tava vendendo muito bem na minha loja, que foi o mês que eu mais vendi. Então, sempre vai ter um público pra comprar, né? E se não tiver, a gente pode muito bem correr atrás. E eu acho que uma parte fundamental é a gente sempre tentar pensar em coisas fora da caixinha. Então, no caso dela, o online não era uma obrigação, mas ela sabia que era bom, ela se preparou pro online e conseguiu se beneficiar muito bem disso depois, né? Sim, uma coisa sobre pensar fora da caixinha. A gente inovou muito, a gente se reinventou muito durante a pandemia. Eu fiz coisas que eu jamais imaginei que eu ia fazer. Eu me tornei outra pessoa no meio da pandemia. Eu entrei na pandemia sendo aquela larvinha e eu saí da pandemia sendo uma borboleta. E eu acho que eu tenho esse processo contínuo. Uma coisa que a gente fez foi que eu tava com muita dificuldade de conseguir mercadoria no primeiro ano, né? Quando tudo começou. Porque ninguém sabia como ia ser. Todo mundo baixou as portas e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Sim. Eu tentando contato com o fornecedor, ninguém me respondia. Você via que eles visualizavam, mas não respondiam. Que eles também abaixaram as portas, né? Total, você não tinha acesso a conseguir fazer compras. E eu tava com pouquíssimos fornecedores que estavam me respondendo, que estavam entregando os produtos. Falei, gente, agora, chegando o Dia das Mães,
chegando o Dia dos Namorados. As épocas mais, né? Mais bombadas, assim, não, pontualmente não são as que a gente mais vende, assim, mas é um dia de faturamento bom. Falei, o que a gente pode fazer agora? A gente montou combos, olha a loucura. A gente vendia roupas com um combo de chocolate. A gente montou cestas. Cesta, tipo, não tem nada a ver com roupa, mas a gente colocou uma t-shirt, caneca, bombom, enfim, pra fazer venda. Gente, a gente bombou de vender. Vinha gente aqui que a gente não deu conta de atender. Acabou os nossos papéis de cesta, acabou tudo. A gente fez cesta masculina, feminina, tudo. E meu público é feminino. E assim, foi uma coisa que eu olho hoje e falo, gente, nossa, o que a gente não faz na hora do aperto, né? E deu super certo, foi uma coisa que foi muito bem aceita pelo público. Tinha pessoas que, igual você falou, muita gente ficou desempregada, gente. A gente tá passando por um período que não é brincadeira. Só que tem muita gente que está hiper sobrecarregado no serviço, que a demanda subiu, tipo, muito. Área de enfermagem, área de alimentação. Então tem outros setores que estão muito bons. E estão fazendo muita hora extra, estão ganhando muito dinheiro, estão muito estressados. Então eles querem se presentear, querem viver normal, né? Normal entre aspas. Então foi uma coisa assim que eu falei, saí da caixinha, ousei, porque na época eu ainda falei, meu Deus, mas eu vou pôr um combo de uma blusa com chocolate, o que as pessoas vão pensar, né? Mas foi assim, surreal de bom. Então é uma dica, sai da caixinha. Sim, e como eu sempre falo pra vocês, tudo que é de conteúdo que eu vou trazendo, peguem um caderninho pra anotar tudo. E um dos insights de hoje é parceria também com outros empreendedores, né? Porque como ela falou, ela teve a ideia dela de fazer uma cesta. E aí dá pra fazer parcerias com outros empreendedores também. E um vai ajudando o outro, né? Principalmente nesse momento difícil. Então você pode fazer parceria com uma gráfica, quem sabe, né? Por que não? Parceria com outra pessoa que faz personalizados, né? Eu acho que é muito legal essa parte. Sim, eu concordo, tem que ter parceria, gente. Hoje em dia é tudo, assim, ajuda bastante. E agora já caminhando pro finalzinho, de qual dica que você dá, assim, pra quem quer começar na área e fala, estou perdida, estou desesperado, como que eu posso começar a empreender trabalhando com roupas? Primeiro, se planeje, faça um bom planejamento, pesquise muito sobre qual é a área que você quer entrar. Se um exemplo é moda, vou pesquisar tudo sobre moda, tudo sobre o mercado da moda, como é que eu vou fazer para ter fornecedores, como é que eu vou precificar a minha peça, como é que eu vou expor a minha peça, porque não é só vender roupas. Se a minha peça estivesse somente exposta aqui na minha área, ela não ia se vender sozinha. Porque quem olha de fora pensa, é vender roupa. Tipo, você postou uma foto, você vende. Não é assim. Tem todo um conteúdo por trás da peça, você tem a valorização do seu produto. Então, assim, se planeje, pesquise muito sobre a área que você quer atuar, se é realmente aquilo que você quer, por que você quer atuar naquela área. Se tem clientes que vão consumir o seu produto, porque não adianta de nada, uma coisa que eu falo muito, você tem uma puta ideia, não, isso aqui eu vou fazer um chocolate de não sei o que lá, de licor, tô dando um exemplo. Ninguém gosta de chocolate com licor. Então, pra que você tá idealizando aquele empreendimento que ninguém quer? Então, valida isso. Chama suas amigas, chama seus parentes. Poxa, eu tô pensando em fazer isso. O que você acha? Não é que a opinião do outro vai influenciar se você vai fazer ou não o seu empreendimento, se você vai começar ou não o negócio. Mas é sempre bom você ter pessoas com que vai abrir a sua mente, conversar muito. O network, ele é muito importante. A troca de experiência é muito importante. Um exemplo, eu admiro, a Diana, no caso, que trabalha com moda feminina. Eu quero muito vender roupas. Por que não ir lá e bater um papo com ela? Eu sou super aberta a dar conselhos pra quem vir e me pedir. Mas assim, você tem que ir propor alguma coisa pra alguém que você admira. Fulana faz um doce gourmet que eu acho sensacional. Será que ela ia compartilhar a experiência dela comigo? Tenta, ouse tentar. Então é praticamente isso, é se planejar, é pesquisar a área que você quer entrar pra ver se tem demanda pro seu produto. E sem medo, vai, valida, tá ok, tem público pro meu produto, vai na fé, porque só tentando pra saber se vai dar certo, não tem outro caminho. Não existe uma solução mágica de bolinha de cristal, de vai dar certo ou não vai dar certo, e também aquilo do se não deu certo é porque tem algum errinho, e se tem algum errinho você pode corrigir, né? O famoso, já dizia minha família nordestina, só não tem jeito pra morte. De tudo a gente consegue resolver um problema, né? Se tem alguma coisinha ali, se empenha na análise daquilo ali. E ela falou uma coisa também, que é sobre público. Às vezes a gente tem uma ideia incrível, que é algo muito legal mesmo, e você deixa parado.
E o tempo em que essa ideia tá parada, chega alguém pra fazer o que você não fez. Isso, gente, também já apanhei com isso. Então, teve uma ideia, valida ela, vai trocar experiência, como a Di falou, vai pesquisar, procura o público certo também, porque de nada adianta, eu vou dar um exemplo muito na prática. O meu público e o da Di é totalmente diferente. Então, não adianta eu tentar trabalhar com o público da Di ou a Di tentar trabalhar com o meu público, porque são pessoas totalmente diferentes. A Di vai trabalhar no conceito mais da moda boutique, eu vou trabalhar no streetwear, eu vou trabalhar com jovens, adolescentes, né? Então, são públicos diferentes e eu acho que é de suma importância, desde o princípio, você já ter mentalizado para quem que você vai querer vender o seu produto ou vender o seu serviço também, né? Então, gente, é basicamente isso. De muito obrigada pela participação. Se quiser comentar alguma coisa. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Sempre bom contar nossas experiências. Eu quero deixar o meu Insta aqui, o Insta da Loja Open House. É @lojaopenhouse. Acessem para vocês verem, a gente faz um trabalho bem diferenciado, um conteúdo com qualidade, os looks assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas os looks bem diferenciados, não é por nada que a gente tá crescendo a cada dia aqui na nossa região e Brasil afora também. Temos site para vocês comprarem, é www.lojaopenhouse.com.br e venham conferir o meu trabalho um pouquinho sobre ele. Então, novamente, muito obrigada. Tenho certeza que foi um papo muito proveitoso, que o pessoal vai conseguir aprender muita coisa. E nos vemos na próxima semana. Eu espero. Tchau, tchau.